Fala, galera do Gestão FC, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do nosso programa e hoje vamos falar com a nossa primeira participação internacional do podcast. Então a gente está começando a ficar muito chique. E é um profissional de primeira linha que tem uma história aí, um histórico de trabalho assim muito bacana, e a gente fica muito feliz em tê-lo aqui, que é o Felipe Rabelo, preparador físico do Valladolid da Espanha. Antes de mais nada, meu irmão, parabéns pelo acesso agora no último domingo. Obrigado, Nando, muito obrigado, cara. Foi uma grande conquista aí para todo mundo, e o time que estava na segunda divisão voltar para a primeira divisão, aqui para toda a torcida que acompanha isso aqui de uma maneira muito fervorosa, até muito mais do que talvez alguns clubes que a gente tem no Brasil, mas é porque eles gostam muito mesmo do futebol aqui, e foi uma experiência muito boa para a gente poder conversar um pouco aqui. Muito legal. A gente vai falar bastante aí sobre a tua experiência na Espanha, mas antes a gente quer saber um pouco do histórico do Felipe, né? Onde você começou, como que veio essa ideia, poxa, eu vou ser preparador físico lá no futebol, né? E a gente quer saber um pouquinho dessa história aí para o pessoal entender como foi tua trajetória. Bom, eu sou nascido em Brasília e eu passei toda a minha infância e adolescência ali, quando eu prestei vestibular para fazer um curso chamado Ciência do Esporte. Ciência do Esporte é um curso parecido com a Educação Física, mas muito mais relacionada à parte esportiva. E na época, quando eu fui prestar vestibular, eu comparei, né, os dois cursos de Educação Física e Ciência do Esporte e me interessei muito mais para essa outra área, que eu já tinha vontade de trabalhar com o esporte. Ainda não sabia qual modalidade ou o que exatamente eu faria, mas eu tinha vontade de trabalhar com treinamento de atletas. Então fui fazer faculdade na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, e depois eu fui fazer especialização em treinamento esportivo em São Paulo, na Unifesp, segui meu caminho também para o mestrado, né? Fiz mestrado em Fisiologia do Exercício também na UEL, que eu acabei voltando para Londrina, e depois segui meu caminho dentro do mercado de trabalho. Mas, resumidamente, a minha trajetória acadêmica antes de iniciar o processo de entrar no mercado de trabalho foi esse. E a primeira oportunidade do futebol surgiu aonde, Felipe? Bom, do futebol ela surgiu mais para frente, né? Porque na minha trajetória dentro da vida profissional, eu comecei primeiro trabalhando com futsal, né? Então, quando eu terminei a minha pós-graduação, eu comecei a trabalhar no Corinthians Futsal, com preparação física. Depois eu trabalhei com futsal na equipe de São Paulo, voltei para a equipe do Corinthians depois, e aí foi quando eu participei de um processo seletivo para trabalhar dentro do Atlético Paranaense, lá em Curitiba, e ali começou minha trajetória no futebol. Diferente do que muitos pensam, eu não trabalhei com futebol desde o início, apesar de ser a modalidade que eu mais gosto, e também tentei ser jogador lá em Brasília, né, até meus 18 anos, mas aí depois eu resolvi estudar e seguir o caminho dos estudos mesmo. Eu sou desses também, né? Eu tinha aquele sonho de jogar bola, mas como eu não era muito habilidoso, eu resolvi estudar. No final das contas, cara, eu vou te dizer que depois que você começa a trabalhar com o esporte do alto rendimento, você percebe que existem outras combinações para que você se torne um jogador de futebol, né? Você pode ser muito bom com a bola no pé, mas precisa de outras características físicas, ou mesmo de inteligência de jogo, ou mesmo de oportunidades, um pouquinho de sorte, né? Estar no lugar certo, fazer boas escolhas também, isso é fundamental. Mas a combinação para você chegar a ser um jogador de alto rendimento, ela vai muito mais, muito mais além do que a gente imagina. E aí, trabalhando no dia a dia, você percebe realmente só o talento puro em si, né? Tem outras coisas que envolvem ainda, né? Você chegar a ser um jogador profissional. Mas me fala uma coisa, a preparação física, o Brasil hoje é uma referência no mundo todo, né? Tem vários profissionais aí de ponta trabalhando, e o quanto ela evoluiu, né? Hoje você vê atletas, antigamente, né? Eu sou um pouquinho mais velho que você, né, Felipe? O atleta com 32, 33 anos já estava ali, final de carreira, né? E hoje você vê gente aí chegando, beirando os 40 e jogando em alto nível ainda dentro disso, e particularmente é meu entendimento, né, pelo menos, me corrija se eu estiver errado, isso vem muito da evolução da preparação física também, né? Ela realmente evoluiu demais nas últimas décadas. É claro que há um processo normal de renovação de ideias, de metodologias, até pela própria evolução da ciência,
né? A tecnologia também traz muitas coisas positivas para essa evolução. É claro que a gente não pode esquecer também de dizer que a medicina evoluiu muito, a fisioterapia evoluiu demais e, principalmente, Orlando, o trabalho conjunto dessas áreas da preparação física e da área da saúde, que a gente chama dentro do futebol, ela evoluiu bastante também. E aí faz com que o trabalho conjunto facilite, né, gere mais efeitos positivos, tanto de prevenção de lesão, quanto do próprio tratamento, quando o atleta se lesiona. Ele tem voltado mais rápido, com segurança, até porque a maneira como tem se trabalhado com jogadores, ela melhorou demais. Então, claro que o jogador que antes parava com 31, 32 anos e hoje para com 40 e alguns jogadores até ultrapassando os 40 anos, está diretamente relacionado ao quanto eles têm hoje de suporte para suportar, né, uma temporada inteira de treinos e de jogos. E é claro, a evolução dessa condição física ela está muito atrelada a todas essas áreas. Mas você sabe que, olha só que curioso, a preparação física ela sempre foi muito vista relacionada ao atletismo. Então, quando se falava em condicionamento físico, pensava em atletismo ou mesmo até na época do militarismo. Porque se você pegar a história da preparação física, ela vem muito da influência dos soldados, porque na época, quem eram as pessoas mais bem condicionadas? Eram os soldados, na época lá da Segunda Guerra Mundial, no pós-Segunda Guerra. E a partir dali começaram a utilizar um pouco das ideias de treinamento de soldados para o esporte, mesmo que de maneira inespecífica. E também vem muito da influência do atletismo. Atletismo, um dos esportes mais antigos que a gente tem. E também, quem era o mais rápido? Normalmente os corredores de 100 metros. Quem eram os mais resistentes? Os maratonistas e corredores de 5 e 10 mil. A partir dali começou a utilizar muitos métodos de treinamento, de corrida, intervalado, velocidade, de força, musculação, potência, também para os esportes coletivos. Mas aí evoluiu tão mais para frente, a coisa ficou tão mais avançada, que uma coisa chamada especificidade tomou conta do treinamento e da preparação física. Porque eu preciso treinar, se a gente está falando de futebol, eu preciso treinar meu jogador de futebol jogando futebol. Então as metodologias avançaram muito e com certeza isso fez também melhorar demais o desempenho dos atletas e a sua longevidade ao longo da sua carreira. Você tocou num ponto importante, né, que é a ciência aplicada ao esporte, né, tanto na área da preparação física quanto da medicina, né, da fisioterapia, essa evolução, né, e aqui no Brasil, infelizmente, ainda existem casos muito singulares dessa ciência ser aplicada diretamente dentro do clube de futebol. Citou o Atlético, que é um clube que há muitos anos também já dá uma importância muito grande para isso, e vem evoluindo e crescendo esse mercado, né, desse tipo de profissional dentro do esporte, né. Você vê as comissões técnicas, antigamente era 3, 4 pessoas, e hoje é um time inteiro trabalhando em prol, né, do desempenho dos atletas. Esse é um outro ponto que evoluiu bastante. Um avanço enorme das áreas correlatas, que a gente chama, dentro do futebol, e talvez as pessoas que não têm um entendimento muito do dia a dia, do que é realmente os bastidores do futebol, vai muito além do campo, sabe? Vai muito além da bola rolando ali nos 90 minutos. Tem muita gente envolvida, inclusive essas outras áreas, nutrição, psicologia, análise de desempenho, preparador de goleiro. Cara, tem muita gente hoje trabalhando dentro de uma equipe e com certeza isso ajuda a dar muito mais profissionalismo dentro do trabalho. O futebol evoluiu muito, é um esporte dos mais famosos, né? É um grande mercado, né? Um grande negócio, e com isso houve uma necessidade de um avanço até nessa questão do suporte das diferentes áreas, porque a gente sabe que o jogador de futebol é ser humano, é um organismo que precisa trabalhar de maneira muito sistêmica. Então, a gente precisa tratar do lado físico, com certeza, mas é tudo muito integrado com a atuação mental, cognitiva, né, emocional, o entendimento de jogo, técnico-tático, nutricional e assim por diante. E precisa de gente para entender de tudo isso, né? É um bem interdisciplinar mesmo, muito bacana. Conta uma coisa, Felipe, quando você começou ali, né, futsal, fazendo, né, faculdade e tudo mais, existiam profissionais que te inspiravam naquela época? Você olhava e falava, poxa, cara, eu queria fazer a mesma coisa que essa pessoa faz. Não, legal. Tinha sim, quando eu realmente comecei a direcionar minha carreira para trabalhar com treinamento de atletas e buscar o esporte coletivo, na primeira oportunidade foi no futsal,
É claro que sempre você olha, e principalmente quando você está na faculdade, você começa a olhar assim, pô, cara, quem que está trabalhando na área que eu gostaria de trabalhar? E, de repente, você vai descobrindo em palestras, cursos, em reportagens na TV, descobrindo quem são os caras que estão, por exemplo, nos grandes clubes, trabalhando com preparação física ou na seleção brasileira. Mas eu vou te dizer que antes de chegar nesses profissionais, assim, lá da prática, eu já me inspirava num professor que tinha muita experiência prática também. O pessoal do mundo do esporte conhece bastante, que é o Antônio Carlos Gomes. Foi meu professor. Exato. Tive aula com Ele foi meu professor de pós-graduação lá na Unifesp. Eu já acompanhava ele durante a graduação, até porque ele já tinha sido professor da UEL, então os meus professores já falavam dele. Eu li os livros dele, né, de treinamento, de preparação física. Então esse é um cara que me chamava muita atenção, porque quando eu via palestras dele, ele tinha muita coisa legal para contar, e é um cara que é da teoria, mas que tinha vivido a prática, sabe? Então ele tinha conhecimento de causa. Ele tinha sido treinador, ele tinha sido preparador físico, e aquilo me chamava muita atenção. É um cara que desbravou muito, sabe, para nós. Um cara que desbravou muito para nós a preparação física, para fora do país, não é à toa que ele fez doutorado na Rússia, né? E aí ele levou muito o nome da preparação física e da própria ciência, e de estudar o treinamento para fora, e trouxe também muita informação de lá para cá. Foi um dos responsáveis de trazer literatura para o Brasil, na área de treinamento e de preparação física. Então, esse era um cara que eu me espelhava muito. Hoje ele é meu amigo, olha só que interessante. É um professor que virou legal, meu amigo. Né? E tá no Londrina hoje, né? Em Londrina, exatamente. Está trabalhando lá no Londrina Esporte Clube, lá no LEC. E de profissionais, eu sempre olhei muito, né, os preparadores físicos dos grandes clubes, né, principalmente quem acompanhava o Parreira, que... meu Deus, fugiu o nome. Ele é pai da amiga minha. A filha dele estudou comigo, Ciência do Esporte. Eu vou lembrar aqui, meu Deus do céu. Eu vou lembrar, mas esse cara que era preparador físico do Parreira por muito tempo e também esteve na Copa do Mundo de 94. Moraci Santana. E ele é um cara que me inspirava muito também, porque sempre estava no mais alto nível, e a partir dali comecei a acompanhar algumas coisas de futebol. É claro que quando eu comecei no futsal, e no futsal também já tinham nomes muito fortes ali da preparação física, né? O próprio Harrison Musi, que trabalhou na Espanha, trabalhou na Tailândia, trabalhou no Brasil, hoje está lá no Joinville, né? Virou amigo meu e até participei de escrever um livro junto com ele, que foi muito legal também. Mas esse é um cara que, na época, ele era preparador físico do Carlos Barbosa, timaço de futsal, e que deixou muita coisa boa dentro da preparação física. Né? Me fugiu o primeiro nome dele aqui, João Romano. João Romano também é outro cara que trabalhou muito tempo no Jaraguá, com o Ferretti, né? Ele era preparador físico do Ferretti de Jaraguá também, time vitoriosíssimo, tinha Falcão, tinha Lenísio, tinha uma galera muito boa naquela época. O João é um cara que depois virou amigo meu também, porque eu virei amigo dele, porque eu comecei a trabalhar no Corinthians e a partir dali, e no São Paulo, e a partir dali comecei a fazer também minha rede de contato com essa galera que eu visualizava, né? Só via de longe. Depois trocamos ideia, viramos amigos e, pô, cara, João Romano e o Harrison Musi, para mim, são dois nomes muito fortes, assim, do futsal, que me inspiraram bastante. E, assim, a gente tem muita molecada que escuta aqui o podcast, né? Esse pessoal que está entrando na época da faculdade e tudo mais. Se fosse para você indicar, assim, um caminho, porque o Felipe, além de tudo, é professor, você é instrutor lá da CBF, não é, Felipe? Isso. Qual seria o caminho? Falar, ó, vai por aqui, cara, que dá bom. Olha, eu tenho uma trajetória dentro da minha carreira profissional que ela não é muito comum dentro da perspectiva das pessoas que querem trabalhar com futebol. Como eu havia comentado no início da nossa conversa, eu entrei no futebol mais para frente, né? Ainda assim, eu tinha essa meta de trabalhar com alto rendimento de esporte coletivo. Mas quando eu digo que minha trajetória ela não foi muito tradicional, muito comum, porque ao longo do processo de formação, eu tinha muito claro, Orlando, que eu precisava me atualizar o máximo possível dentro dos estudos, né? Não somente ser da parte teórica, mas também ter a possibilidade de viver as experiências. Mas, cara, se eu não me preparasse, se eu não estudasse, se eu não buscasse as competências, o conhecimento, pelo processo normal que a gente vê por aí, que é a graduação, pós-graduação, o mestrado é uma história à parte que eu conto, mas eu pensava que, cara, eu preciso estar sempre por dentro dos assuntos mais atuais, entendendo o que tem de novidade, para que eu nunca fique para trás dentro do mercado, que é muito competitivo. Eu tinha muito isso na minha cabeça.
Então, o primeiro ponto que eu diria é essa questão da atualização. Dos estudos, ele não pode parar em nenhum momento. Quando você acha que você está manjando tudo, sabe fazer tudo, tem todos os métodos na cabeça e que vai dar certo da maneira que você pensa, independente do contexto, que isso é fundamental, você vai meter as mãos para trás, né? Os pés para trás. Você vai cair. Teu ego vai te trair. Você vai vacilar já. E então esse é um primeiro ponto, não deixar de estudar. É muito comum, ou era muito comum, dentro do futebol, você querer entrar no futebol logo de cara e desde o início fazer estágio, e eu vou me enfiando, vou conhecendo as pessoas, daqui a pouco eu arrumo uma barca, né? A verdade é que muita coisa evoluiu, né? E o mercado de trabalho também está muito mais exigente. Então, não é só você entender de futebol, não é só você estar no meio que vai te dar uma condição de perpetuar dentro do mercado. Hoje o mercado exige que você entenda de futebol, com certeza, mas que você entenda de outras áreas. O especialista está perdendo espaço para o generalista, e o generalista competente, não o cara que acha que sabe de tudo e sabe nada. Mas o generalista, nesse sentido, você precisa entender de nutrição, você precisa entender de fisioterapia, de medicina, sabe? Você tem que ter um conhecimento mais do que básico hoje, além da tua área de atuação. Visão sistêmica, né? De todos os players ali, né? Você precisa saber falar muito bem esse inglês. Você precisa entender de comunicação assertiva. Imagina, você trata com 30 atletas todo dia, né? Se comunicar com uma pessoa é diferente de comunicar com a outra. Comunicar com a imprensa, comunicar com a comissão técnica, comunicar com o diretor. Então, o segundo ponto que eu falaria é você realmente investir nessas outras competências que fogem um pouco da tua especialidade, desde o idioma até as condições de gestão de pessoas, né, e de comunicação, que é fundamental. Skills, e o terceiro ponto, cara, e último, é entender que o tal do networking não é você ser uma pessoa interesseira, mas ser uma pessoa interessada naquela área, naquela pessoa, naquilo que você quer fazer. Porque o networking você faz, e eu vou contar umas histórias interessantíssimas de como eu conheci pessoas que me abriram portas, mas você faz no congresso, no curso. Mas você não faz no congresso, no curso, indo no primeiro dia do curso, ir embora no segundo e não ia aparecer. Sim. Você ir para o congresso e ficar sentado e não abordar o professor ali depois que ele palestrou para conversar, para tirar dúvidas, para perguntar alguma coisa que você se interessa. Né? Mostrar interesse que, de repente, a área que ele estuda, a área que ele trabalha, você tem muito interesse também. E, de repente, às vezes, numa conversa, você desperta nele alguma coisa que ele fala, opa, vou convidar esse menino aqui para participar do meu grupo de estudo. Vou convidar esse menino aqui para a primeira oportunidade de estágio onde eu trabalho, convidar esse cara que eu gostei um pouco das ideias do perfil dele. Então, o terceiro ponto que eu falaria é investir no networking, que é justamente meter as caras, cara. Você mandar uma mensagem no Instagram para um preparador físico que você acha legal pra caramba e perguntar coisas, se apresentar, porque é dessa maneira que você vai ser visto, né? Você precisa ser visto para, de repente, as pessoas lembrarem de você, para convidar, para indicar, coisas do tipo. Então, esses 3 pontos, para mim, são fundamentais. Mas não é só conhecer as pessoas, é mostrar uma postura, né? Essa postura de interesse, de conteúdo, né? De profundidade. Exatamente. De conhecimento. Né? Perfeito. Tem muita gente que procura... A colocação foi muito massa. Não, tem muita gente que procura profissionais, e eu vou usar muito esse exemplo do Instagram, porque é o que está muito em alta. Ele te dá acessibilidade em pessoas que antes você achava que era inacessível. Né? Hoje você tem um Instagram, você segue a pessoa, você pode mandar uma mensagem. Mas é você mandar uma mensagem genuína, verdadeira do que você está querendo, e não interesseiro, me arruma um emprego aí, quando aparecer um negócio, o cara nem te conhece, você nem criou conexão com a pessoa, você entendeu? Sim. Então, acho que essa questão do network, você tem que saber fazer. Mas voltando na história da minha trajetória não muito tradicional, olha só que interessante. Eu sempre quis esporte. Meus amigos e as pessoas próximas sabiam, porque a gente conversava. Quando eu estava em São Paulo, terminando minha pós-graduação, e foi um momento que deu muita coisa errada também, porque eu mesmo tomei decisões erradas no trabalho. Eu trabalhava em 2 lugares diferentes, né? Eu trabalhava no Corinthians Futsal e numa academia. Só que era tudo muito difícil, tudo muito longe. Em São Paulo é aquela loucura, eu não tinha carro, então dava muito de metrô, de trem, de ônibus. E isso, cara, começou a me cansar um pouco. E eu falei, vou focar aqui no Corinthians Futsal. Mas acabou dando errado. Aí eu saí da academia e deu errado o Corinthians na virada do ano, porque não deu para continuar lá. Bicho, fiquei desempregado. E eu estava tentando uma outra oportunidade de trabalho também, já no futebol, mas também não funcionou. Então, por uma decisão muito errada minha, precipitada,
e eu acabei ficando desempregado. Nessa época, eu falei, cara, deixa eu organizar minha vida aqui, eu vou tentar, e estava tentando, não consegui arrumar mais nada. Falei, bicho, o mestrado eu sempre quis fazer, eu vou começar a estudar para o mestrado e vou tentar. Aqui eu vou usar um caminho para daqui a pouco voltar para o esporte. Meus amigos falavam, pô, Felipe, você vai fazer mestrado, cara, aí você vai para a acadêmica, você não volta mais para o mercado, você não volta mais para o esporte. Que nada, cara. Entrei no mestrado, passei na prova, acabou o mestrado e saí empregado no Futsal São Paulo. Então, assim, quando eu falo que a trajetória ela não foi muito tradicional, porque eu já não estava no esporte e consegui entrar depois dos estudos, é que, cara, para chegar no mesmo lugar, você tem diferentes caminhos, a gente não precisa copiar exatamente, né? A gente pode realmente pegar orientações, dicas de quem já viveu, né? E realmente isso aí pode te ajudar muito. Mas existem vários caminhos. É claro que você tem alguns pedágios que você tem que pagar ao longo da tua caminhada, que faz parte. Mas, cara, você determina o seu caminho. Tem gente que eu conheço, tá? Que desde a época da faculdade já estava no meio do futebol fazendo estágio, e vai para lá, e vem para cá, e vai para lá, e vem para cá, nunca engrenou. Eu conheço gente que foi para a área dos estudos, mas sempre teve o foco e o pé na vivência prática e dentro do esporte, de alguma maneira, e que depois vingou. Então, não há caminhos, né, definitivos não tem uma fórmula definitiva, e fechados. Né? Então, eu acho que, seguindo esses 3 pontos, cara, facilita muito você conseguir ter essa oportunidade de trabalhar no alto rendimento. Que legal. E, rapaz, me conta como é essa aventura que você está tendo aí na Espanha, né? Porque é uma questão cultural, é um reconhecimento profissional muito bacana, né? Você ir trabalhar em outro país e ainda trazendo esses resultados que vocês alcançaram aí. Você está trabalhando com o Paulo André aí, que é um cara muito bacana, né? O Ronaldo Fenômeno, né, teu chefe. É uma experiência do caramba isso daí, né, cara? Muito legal, cara. Isso aqui tem sido um aprendizado enorme. Ainda nem fechou um ano, né? Vai bater 12 meses próximo mês, mas, cara, é uma experiência que começou quando eu saí do Atlético Paranaense, né? Que eu trabalhei lá por 6 anos. E depois de um tempo, assim, eu reorganizando a minha vida, descansando um pouco, porque realmente a vida dentro do futebol consome muito. E aí passou um tempo e o Paulo André, que eu tinha trabalhado no Atlético Paranaense, ele como jogador e depois ele virou gestor, eu conheci ele quando ele era jogador, convidou para vir trabalhar na Espanha, porque ele já conhecia o Ronaldo, né, de outras épocas, e que o Ronaldo estava querendo reorganizar, trazer coisas novas aqui para o Real Valladolid. E como ele já nos conhecia, quando eu digo nos conhecia, porque veio eu e o Rafa, né? O Rafa é um fisioterapeuta, que também trabalhou no Atlético Paranaense, foi coordenador da fisioterapia também, na época que eu também fui coordenador de performance lá, então a gente trabalhava sempre muito junto e muito bem juntos. Foi quando a gente, em abril, começou a conversar sobre isso, o Paulo já estava aqui visitando o clube para conhecer e tudo mais, e o Ronaldo convidou ele para trabalhar, e o Paulo, já pensando em algumas coisas que ele estava diagnosticando, observando no clube, ele nos convidou para atuar numa área que o clube queria melhorar, atualizar, né? Evoluir em algumas questões. Então, dia 30 de junho eu cheguei aqui na Espanha, no ano passado, e, cara, um furacão de transformações, né, Olano? Porque você só percebe isso quando você muda de verdade, porque você imagina que mudar de país seja uma transformação, uma mudança muito grande de vida, mas quando você começa a viver aqui, com um idioma diferente, com cultura do país, com cultura da cidade e cultura do clube que tem práticas diferentes, mentalidades diferentes, rotinas diferentes. Cara, olha só que interessante, idioma. Eu cheguei aqui com eu não falava espanhol, né? Eu sabia pouquíssimo, nunca tinha estudado nem nada, e quando começou essa conversa de vir para cá, eu fiz 2 meses de aula particular, 3 vezes por semana, para ver se dava um gás, mas assim, você aprende mais o básico. O negócio é viver 24 horas escutando espanhol e tendo que falar, mas imagina, eu não sabia falar espanhol direito, cheguei com 2 semanas, tinha que fazer reunião aqui com as pessoas, né, com os outros preparadores. Cara, uma loucura, porque você não consegue botar em palavras o que você está pensando, é muito doido, cara. E aí foi um desafio atrás de outro, começando pelo idioma. Mas foi uma experiência, tem sido uma experiência muito boa, porque viver o futebol da Espanha, mesmo que na segunda divisão, nesse ano que está passando,
é algo assim, cara, muito grandioso para nós, principalmente que estamos no Brasil. Porque eu não sei você, Orlando, mas todo mundo no Brasil olha para fora como coisa assim, nossa, trabalhar na Europa, futebol da Espanha. Mas, cara, tem sim, né, todo esse glamour, essa coisa do alto competitivo, dos grandes clubes. Mas, cara, futebol é igual em qualquer lugar. E os Trabalho é o mesmo. problemas também são Esse iguais, às vezes em também. magnitudes diferentes, em vários lugares. E aí o negócio é tentar arrumar soluções para isso. No Brasil, como a gente já estava falando no começo da nossa conversa, tem algumas áreas que estão bem evoluídas, cara, e nós temos profissionais muito competentes. E isso envolve preparação física, fisioterapia e medicina. São áreas que, quando vão para fora, se destacam muito. Os brasileiros têm uma capacidade de adaptação muito grande, né? O profissional brasileiro. Então, quando a gente vem para cá, a gente vem com esse desafio, mas com entendimento ao longo do tempo, que essa experiência tem nos mostrado uma coisa que eu acho que o Brasil está esquecendo um pouco, que é valorizar os seus próprios conterrâneos ali, entendeu? No futebol se fala muito dos treinadores estrangeiros, e realmente, e eu tenho essa opinião, são caras muito bons. E os caras, na sua grande maioria, não todos, que foram desbravar aí no Brasil, os treinadores tiveram sucesso, né? Alguns mais, outros menos. Mas também tem coisas que são não tão boas assim, como a gente gosta de só criticar, que no Brasil ninguém acompanhou nem nada. Eu acho que tem uma combinação de explicações para isso, mas a gente tem que valorizar, sim, o brasileiro, a sua competência, a sua capacidade, principalmente de trabalhar com coisas fora do país, que não é à toa, Rolando, que as pessoas daqui elogiam muito quem vem do Brasil, quem vai do Brasil para cá, vem do Brasil para cá. Então, assim, talvez a gente precisa parar um pouco com essa síndrome do vira-lata. Mas a experiência está sendo muito boa e, com certeza, os desafios, porque nem tudo é mil maravilhas, né, cara? Não são mil maravilhas, mas isso te ajuda a fortalecer e criar muita resiliência. Você comentou os atletas, por exemplo, quando você chegou, preparador físico brasileiro, chegou aqui, vai começar a trabalhar com vocês, pessoal, existiu essa receptividade, assim, ou teve um momento ainda de resistência no início, como é que foi? Cara, engraçado porque eu conversava um pouco isso com o Rafa semanas antes da gente vir para a Espanha, da gente ter o cuidado de chegar de mansinho, mais observado que qualquer outra coisa. Não tem jeito, toda mudança drástica, assim, e principalmente quando chega gente de fora, cria-se uma certa, né, resistência. Mas quem que é essa pessoa? Pô, vai tomar meu lugar, eu não vou ter mais o poder de decisão, mas o que ele sabe fazer? Será que ele é bom? Ele entende a nossa cultura? Então, o momento de resistência é uma etapa que ela é quase que natural. É claro que o nosso cuidado era de que a gente chegasse com, não o discurso, sabe, Orlando, mas com as ações de que nós viemos contribuir, nós viemos trabalhar juntos. E aí, com o passar do tempo, a coisa foi quebrando um pouco aquele gelo. E o mais legal de tudo é que, com os jogadores, que, cara, não tem jeito, são os protagonistas, ali foi até relativamente rápido, que eles perceberam que a gente estava aqui para trabalhar, trazendo ideias novas, mas que não era nada revolucionário a ponto de dizer que estava tudo errado, sabe, aqui, antes, não era isso. Uhum. Então, de começo, a gente conseguiu uma aderência boa dos jogadores, e depois, com o passar do tempo, os próprios profissionais que estavam desde o ano passado entenderam também que a gente não ia chegar lá botando banca, mandando e desmandando, nem nada disso, com desrespeito, muito pelo contrário, né, respeitando muito eles. E eu acho que foi isso que ajudou muito a deixar depois, ao longo do tempo, tudo mais tranquilo, para não viver naquele ambiente hostil de que está um querendo derrubar o outro. Mas não foi assim que aconteceu, não. Foi tudo muito legal, mas claro que teve um momento em que estava todo mundo se olhando assim, e às vezes não fazia muita força para ajudar, sabe? Aquela coisa. Entendi, Mas é o que você falou, né? Naturalmente, no início, ainda mais no futebol, né? Meio que tudo, é bem o que se disse, né? O cara, putz, esses caras estão vindo para cá, eles vão querer derrubar a gente aqui, né? Tem muito disso, e isso eu acho que não muda do Brasil para a Espanha, para qualquer outro lugar, né? Mas me conta uma coisa, cara, porque, assim, eu tenho curiosidade de saber, né? Tipo, o Ronaldo é um ídolo pra gente, né? Foi uma geração, o cara foi campeão do mundo, melhor do mundo, enfim, um dos maiores jogadores da história. Aí vai o Filipão lá de Brasília, né, fez formação ali em Londrina, trabalhou no futsal, no Atlético, e, cara, agora o homem é meu chefe. Como que é a sensação, cara?
Cara, é uma sensação muito, muito legal, principalmente para quem, como você, que já me pareceu dizer, né, já mostrou. Cara, para mim, ele e o Romário, para mim, são os mais tops que eu já acompanhei, e tem toda uma trajetória, além do sucesso de esporte, mas uma trajetória de vida também muito interessante. O Romário, eu gosto muito eu gosto muito do quanto ele é autêntico. Eu acho ele é muito engraçado, eu acho uma figuraça, mas para mim ele Confiança do é craque, baixinho, top. Total. E o Ronaldo, cara, o que ele fez ao longo da carreira e da maneira que foi com as dificuldades e lesões, você percebe que é um cara muito diferente, para poder retomar sempre quando parece que acabou, e ainda assim, mesmo depois das lesões, porque se você para pensar, ele teve muitas conquistas depois das lesões, não foi antes. Sim, sabe aquele cara que de repente se machuca, nunca mais foi o mesmo. Bicho, esse cara é espetacular. O que ele fez dentro do campo é espetacular, para mim não tem igual. Foram lesões são sérias, né? Você que manja muito mais do que eu ainda, né? Nessa parte, foram seríssimas, lesões cara. seríssimas. Seríssimas, lesões seríssimas, demora muito para voltar, e normalmente você não volta igual a antes, não. Mas, cara, ele como chefe, assim, é interessante porque no mundo ali da rotina profissional, você tenta ter a postura ali, né? Você não fica ali como torcedor e nem fã. Mas ele é um cara que tem muitos compromissos e nem sempre ele está lá. Ele participou muito em alguns momentos ali, assistindo treino, nos jogos em casa, basicamente todos estavam lá com a gente. Em momentos que ele precisava resolver alguma coisa também para a cidade, ele estava e sempre esteve no clube. Então, quando encontrava com ele, cara, era um cumprimento, assim, na admiração, batia um papo sobre trabalho, às vezes ele perguntava alguma coisa de algum jogador, como é que estava, perguntava se você estava bem também, se era muito legal, se precisava de alguma coisa, mas é um cara que você admira muito, assim, e eu tive pouco contato com ele, mas quando eu tive com ele, assim, dava para sentir que é um cara do bem, cara. Esse cara é fenomenal, mais do que ser jogador. Não é à toa, né, que tá aí, né, tem o clube aí, tá agora no Cruzeiro aqui, tá indo bem com o Cruzeiro na Série B do Brasileiro. O Ronaldo vai virar o rei do acesso, se bobear, hein? Daqui a pouco ele ganha esse título mesmo, né? Título do rei do acesso. E a gente estava conversando antes, até do início da gravação, né, que você falou que a cidade é em torno de 300 mil habitantes, mais ou menos. E eu acho isso bacana, porque essas cidades que são um pouco menores, não são metrópoles, igual aqui Curitiba, com 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes, né? São Paulo, Rio, nem se fala. Essas cidades pequenas, o engajamento da torcida, né, com a equipe como um todo, parece que vira uma família, né? Algo diferente também, né? Em termos culturais para você trabalhar. Acho que não sei se você já tinha passado por uma experiência parecida. Não, eu passei por uma experiência parecida no futsal, né? O futsal tem muito disso. O futsal, ele tem times de cidades pequenas que a cidade vive o esporte, assim, absurdamente. E se tem história dentro do esporte, por exemplo, a gente comentou do Carlos Barbosa, lá do Rio Grande do Sul. Todo mundo conhece Carlos Barbosa muito em razão do futsal, né? Exato. Tradicionalíssimo essa equipe, vitoriosa, e a cidade respira futsal. Toda vez que tem jogo ou se conquista algum título, é uma festa assim que você não tem noção. Aqui é a mesma coisa. É uma cidade que tem uma população até um pouco mais velha, sabe, Orlando? Então você percebe que aqui tem famílias tradicionais, tem gerações e gerações que vivem aqui ainda, trabalham aqui ainda, se saíram para estudar, voltaram. Então você pega aqui avós e pais e filhos e todo mundo torcendo, todo mundo andando com a camiseta aqui. Então realmente só tem um time na cidade. É um time que ainda não tem 100 anos, mas que já tem uma história com a população. Dificilmente você vê alguém andando com a camisa do Real Madrid aqui, do Barcelona, apesar de que tem espalhado torcedor para todo lado. Mas aqui a galera é Real Valladolid. Não é à toa que com esse nosso acesso, a festa de ontem ali foi impressionante. Os caras fizeram ali na praça, uma das praças principais aqui da cidade, a quantidade de gente que tinha e que foram acompanhando ao longo da carreata. Então, o pessoal vive muito isso. E é muito legal, porque você também entra nessa atmosfera. Você começa a viver isso aqui também de coração, porque você vê que o pessoal adora mesmo o futebol e você quer também, de alguma maneira, contribuir para que todo mundo esteja bem aqui e feliz, né? É retribuir, né? Muito legal. Deve ser uma experiência muito singular, muito bacana mesmo. Realmente. Felipe, me fala uma coisa. Que idade você está, desculpa? 37 anos. 37.
Tá, o Felipão hoje com 37 anos, se ele fosse conversar com um moleque lá começando com seus 20 e poucos anos na faculdade, que conselho que você daria para esse Felipe lá de trás? Ah, legal. Cara, com certeza a paciência, né, e não buscar o imediatismo, porque muitas coisas vão acontecer no seu tempo, desde que você esteja buscando, né, que essas coisas aconteçam. Então, eu com certeza daria uma dica, tipo, Felipe, um pouquinho mais de paciência, menos imediatismo, porque, na verdade, nós viemos também de uma geração em que tem uma característica de querer para ontem, né? Pô, eu quero, eu posso, pô, tem que conseguir logo. E eu lembro muito bem que essas primeiras oportunidades para trabalhar no esporte, elas não foram algo muito automáticas, saindo, sabe, graduação, e, cara, elas não aconteceram assim. Eu tive que correr atrás e me colocar à disposição, né, abrir mão de algumas coisas, né, desde, por exemplo, ir morar em São Paulo para fazer a pós-graduação que eu queria fazer, que é aquela especialização em treinamento, mesmo sem ter um emprego ainda, mas aí meus amigos moraram juntos comigo lá e facilitou ter um gasto um gasto menor e, pô, ficar longe da família, me dedicar aos estudos e ao trabalho e abrir mão de outras coisas. Então, realmente, coisas que você precisa fazer para que em algum momento você vá colher o que você está plantando. Mas que não vai acontecer assim, de uma maneira tão rápida ou como você quer. E é claro que essa certa ansiedade, imediatismo, ela te faz tomar decisões erradas. Veja bem, olha a minha história ali, que eu trabalho em 2 lugares, estava cansativo pra caramba, indo dormir 10 horas da noite para acordar 4:30 da manhã todos os dias, por quase um ano assim, e aí pensando que poderia fazer isso ou aquilo, eu preciso decidir isso aqui, decidir aquilo, vou tentar isso, aquilo, vou tentar essa oportunidade de trabalho, mas ela não estava nem garantida, mas eu já estava querendo tomar decisão, ou seja, o imediatismo, né, a falta de paciência para algumas coisas, que é muito normal nessas idades, realmente são coisas que podem, controladas, nos ajudar a tomar melhores decisões. Então, com certeza, cara, seja mais paciente, menos imediatismo. As pessoas, principalmente nesse período, acabam se julgando muito em razão do resultado que estão obtendo ali, né? E focam menos no processo, que foi justamente o que você fez, quando você foi se especializar, enfim, né? E correr atrás de fazer teu mestrado e tudo mais. Você sabe que nessa época, e até eu lembro até na época de dificuldades, assim, 2 épocas importantíssimas, assim, 2 marcos na minha vida. Final da faculdade, quando você está para se formar e, cara, você não tem emprego, você não sabe o que você vai fazer ainda. O que você sabe é que, a partir de tal dia, você tem um diploma na mão, mas você ainda precisa dar um direcionamento para a tua trabalhar. Vida. Exatamente. O segundo ponto foi nessa época que eu fiquei desempregado, né, por 3 meses, mais ou menos, e resolvi redirecionar minha vida seguindo o caminho do mestrado, para depois voltar para o mercado de trabalho. Mas nesses 2 momentos, Orlando, meus amigos que querem o bem, né, mas eles falavam, pô, cara, mas trabalhar com esporte de alto rendimento é difícil, cara, são poucos que conseguem. E nesses 2 momentos da minha vida, 2005, 2006 e 2008, 2009, eu pensava assim, cara, eu respondia, né, mas cara, se essas poucas pessoas conseguiram, eu posso ser essas poucas pessoas também da próxima oportunidade, entendeu? Então, você falou, eu foquei no processo, meu foco nunca tinha sumido do alto rendimento, eu queria trabalhar com esporte, eu não sabia ainda se ia ser atleta de corrida, de atletismo, de futebol, mas que eu tinha um caminho para seguir, e é claro que o esporte coletivo sempre foi mais próximo. Mas nessa época, mesmo trabalhando com academia, né, trabalhei uma época com academia e personal, eu participei de projetos de pesquisa de corrida de rua, laboratório. Cara, mesmo seguindo outros caminhos que não era exatamente do alto rendimento, eu ainda tinha o meu foco, eu estava pensando que o caminho tinha que ser traçado, independente da direção, eu poderia chegar naquele ponto final que foi onde eu cheguei, que eu estou e quero continuar trabalhando. O Felipe, né, a gente já falou aqui, né, a ciência vem evoluindo, as tecnologias vêm evoluindo. Aonde vai parar essa preparação física do futebol? Esses caras correm cada vez mais, bicho. Você vê um jogo, eu gosto de ver uns jogos antigos, às vezes, os caras paradão no campo lá, hoje os caras correm 5, 6 vezes mais que eles caras, né? Nos anos 90, Romário, né, a gente tava falando, todo esse pessoal, já é uma diferença gigantesca. Aonde vai parar isso, cara? Cara, eu acho que muito vai depender dos avanços da tecnologia, sabe?
E quando eu digo tecnologia, eu não estou dizendo só, por exemplo, de inteligência artificial, robótica, nada disso não, mas a tecnologia no sentido de avanços que envolvem desde métodos, né, métodos de medicina, cirurgias, equipamentos de monitoramento, novos métodos de preparação física, mas também a própria maneira de pensar, né, o que é o futebol, o que é o esporte, ele como negócio e também como espetáculo, que faz com que a exigência seja mais alta do que era, por exemplo, há 40 anos atrás, 50 anos atrás. É claro que hoje os jogadores correm muito mais, eles correm muito mais em alta velocidade, ou seja, acima de 20, 25 km por hora, eles estão correndo mais metros do que antigamente, né? São caras mais potentes, são caras mais rápidos, são caras mais fortes no sentido de o corpo aguenta muito mais coisa. Mas, assim, eu acredito que há um limite na medida em que a evolução do próprio esporte determina, né? Então, você comentou, por exemplo, do futebol há várias décadas atrás, em que o jogo era mais parado e tudo mais. Isso tem muito a ver com, claro, a evolução física, mas a evolução do próprio jogo, né, das regras, em que a coisa ficou muito mais dinâmica. O próprio espetáculo hoje do futebol, com televisão, tempo de propaganda e comercial, hora para começar, hora para terminar, isso também gera uma dinâmica diferente em todo o espetáculo e faz com que o jogo também ele fique diferente. Mas, cara, eu sinceramente acho que o ser humano ele tem um limite dentro do seu corpo. Então, por exemplo, hoje eles correm em média de 10 a 12 quilômetros, tá? Um jogador, dependendo da posição. Eu não sei se vai chegar a subir tanto, porque as coisas estão evoluindo, a chegar a correr 15 quilômetros. Acho que não. Até porque os 90 minutos continuam os mesmos, né? E a disputa dentro do campo está ficando cada dia mais acirrada, que está faltando espaço para correr. Porque os caras estão sabendo preencher melhor os espaços, está mais organizada a equipe de maneira coletiva. Enfim, eu acho que pode mudar, e é o que vem mudando ao longo do tempo, são essas ações decisivas do jogo. As acelerações, essas distâncias em alta intensidade acima de 25, 30 km por hora, né? Acho que essas ações específicas, elas podem continuar tendo uma evolução física, né? E aí a necessidade de preparar o corpo do atleta para fazer e desempenhar essas ações dentro do jogo. E o preparador físico, eu vejo que essa dinâmica do jogo, né, e a parte tática do jogo, em tudo, é um conhecimento que vocês têm que ter muito forte também, né, porque vocês têm que acompanhar, né, trabalhando com o técnico da equipe, vocês têm que acompanhá-lo no sentido de fazer com que os atletas tenham desempenho dentro do qual é a proposta dele ali, né. 100% de acordo. Umas coisas que eu mais falo, Orlando, hoje o preparador físico ele tem que entender de duas coisas. Futebol, ele precisa entender de tática, ele precisa entender que tipo de função, desempenho lateral, volante, naquele modelo de jogo, na ideia daquele treinador, né? Porque a exigência é diferente, se joga em contra-ataque ou se joga construindo o jogo, né? Que a gente chama de construção jogo ofensivo, propondo o jogo. E precisa entender, claro, da sua área, da preparação física, mas ela não é descontextualizada, olha só que interessante. Porque por muito tempo, o preparador físico, ele botava o atleta de futebol na pré-temporada para correr 5, 10 quilômetros de maneira contínua. Isso fora do campo de tênis. Hoje a gente tem que pensar que tem que estar muito contextualizado, com chuteira, jogando futebol. Esses 5, dependendo 8 quilômetros, ele vai fazer jogando futebol dentro das tarefas de treino que a comissão técnica e o treinador propõem, desempenhando o futebol para gerar uma qualidade de jogo coletiva e de comportamento, né? O lateral saber o que ele tem que fazer para atacar, o que ele tem que fazer para defender. Muita mudança de direção o tempo todo, né? Você exato. Tem que ficar ali condicionado para isso, né? Claro. E imagina, você comentou da mudança de direção. A mudança de direção, a gente pode treinar ela de maneira inespecífica, né? Fazer diferentes trajetos para ele mudar a direção 180, 90 graus, preparar o corpo para gerar potência. Mas se você coloca isso também dentro do jogo, imagina, um jogo 5 contra 5 no campo pequeno. Cara, tem muita mudança de direção para drible, para desarme, para chute, para ultrapassagem. Você já coloca tudo isso dentro do componente do jogo. É claro que a evolução da preparação física também, ela tem que acompanhar a realidade do futebol, do alto rendimento, Orlando. Sabe por quê? Porque nem sempre todos os jogadores treinam do mesmo jeito. Tem os titulares, tem os suplentes,
tem o cara que joga de lateral, tem o cara que joga de volante, tem o cara que está voltando de lesão. Então, são profissionais, né, jogadores de futebol profissionais que jogam o mesmo jogo, mas eles não se condicionam do mesmo jeito, porque eles desempenham funções diferentes. E muitas vezes estão sobre situações que não são iguais. O titular está jogando direto, o suplente quase não joga, ele mais treina. Cara, tem coisas ali que um não está recebendo do que o outro. Aí a carga de um é diferente do outro, né? Exatamente. E aí o preparador físico, cara, que está ligado, atento, com competências, ele pega os caras que estão treinando menos e consegue treinar mais, consegue, junto com a comissão técnica, desenvolver treinos que os suplentes e os não convocados passam a treinar também para receber uma carga, receber conteúdo tático, senão você só acaba treinando os titulares, e não é isso, né? A equipe ela é muito maior e durante a temporada você vai precisar de muito mais coisa. O preparador físico precisa entender de futebol e entender da preparação física, não é só preparação física mais. Que massa. Muito legal. Resposta muito bacana, cara. Felipe, passa aí uma mensagem para quem está querendo entrar nessa área aí, né? Como você vê o futuro do mercado aí para os próximos anos, né? Não só aí na Espanha, onde você está, mas aqui no Brasil também. Qual seria o recado do Felipe para esse pessoal que quer seguir a carreira? Cara, eu fico muito feliz quando as pessoas me perguntam, os que estão estudando ainda, e faziam a mesma coisa que eu fazia, né? Perguntar, pô, cara, como é que foi a sua trajetória? Como é que você fez? Interesse, e um pouco né? da minha resposta. Né? Isso é muito legal, cara. E eu me vejo muito nisso também, porque é nessas horas que a gente precisa dar o suporte da maneira que dá, com a experiência que você tem nesse momento, para essas pessoas que estão loucas para entrar no mercado e poder dizer para elas, cara, que é muito possível você trabalhar no alto rendimento, trabalhar com esporte que às vezes você vê só pela TV, na medida em que você consegue direcionar e seguir os passos, olhando o processo, como você mesmo falou, como o mais importante de tudo, não somente o resultado final. Mas eu diria, cara, que não só você pensar que fazer a faculdade, fazer os cursos e congressos é o suficiente. Cada dia que passa, trabalhando no futebol e no dia a dia, é tanta coisa que às vezes acontece na rotina que a gente não tem nem ideia, e que os livros não mostram, e que a faculdade não mostra. Não estou dizendo que não é importante, mas que a gente tem que se apoiar muito mais, cara, em a gente se desenvolver como pessoa, sabe? Sim. É uma coisa tão desafiadora, Orlando, você assumir um erro, você deixar o ego de lado, você escutar mais do que falar, você respeitar a opinião do outro. É tão mais difícil você desenvolver isso na parte pessoal do que você ganhar conhecimento lendo, estudando ou vivendo experiências ali dentro do esporte. Então, cara, uma dica que eu diria é o autoconhecimento e a gestão de emoções e de pessoas, ela é uma competência que tem sido falado muito no mundo corporativo, né? Se fala muito em people skills, soft skills e tudo mais, e ela nunca esteve tão presente nesse mundo que a gente vive hoje, inclusive dentro do esporte. E eu digo isso porque não é só você trabalhar com atletas que estão a todo momento numa ebulição de emoções, pressão, e que você muitas vezes fala, cara, como é que você errou esse gol? Mas, cara, você nem sabe o que está passando dentro da cabeça do cara. Desde o cansaço, imagina, 45 do segundo tempo, tá morto, e você tem que tomar uma decisão, você tem que fazer um passe bem feito, você tem que fazer um gol cara a cara com o goleiro, e ninguém entende o que passa em tudo ali no momento e o que o cara vem passando emocionalmente. Às vezes se divorciou da mulher, o filho está doente, várias noites sem dormir, a mãe faleceu, o cara está com problema de dinheiro. Cara, tem tanta coisa que pode acontecer ao longo do tempo desses caras que a gente tem que estar muito ciente de que o lado emocional é fundamental, mas não só para eles, para nós também. Sim. Muitas vezes trabalhar no mercado de trabalho, independente se é no esporte, é uma cobrança muito grande, é um estresse. E que o outro é o outro, né? Ainda Exato. Mais, sobretudo no futebol, né? Com a rotina, o tanto de renúncia que qualquer profissional do futebol tem que fazer, né? Semanalmente, quase que diariamente. É isso. Então, e são seres humanos. E muitas vezes você se cobra muito, e muitas vezes te cobram, e você cobra o outro sem saber se o cara está preparado para receber essa cobrança. E na verdade, naquele momento, ele precisava era de um afago, sabe? Sim. De deixar o cara mais tranquilo, sem cobrança nem nada. Então, uma das coisas que eu mais falo é isso. E é uma das coisas que eu tenho trabalhado em mim também, cara, porque ao longo do tempo, e nada como passar os anos, né? Nada como aparecer os cabelos brancos e você ficar mais maduro com erros e acertos para você olhar para trás e até olhar para os momentos difíceis de agora com outros olhos.
Então, a tua atitude de antes, que de repente era, cara, vai, que se dane, eu vou para cá. Não é o momento de fazer para isso, talvez na tua imaturidade, tu fez aquilo lá, mas que agora seria diferente. Então, esse autoconhecimento, entender por que você responde a isso, por que quando alguém te contra-argumenta numa reunião de comissão técnica, em vez da gente chegar num consenso, a pessoa já fala assim, cara, então se você acha isso, então faz do jeito que você quiser. Não, cara, não é a hora de você explodir, é a hora de você tentar contornar, aguentar, autogerir essa emoção e, de alguma maneira, trazer coisas positivas. É claro que isso é um processo, é um trabalho, né? É uma coisa que você tem que estudar e, principalmente, colocar em prática. Eu vou falar para você uma coisa que eu fiz por um tempo que eu achei muito legal. Eu fiz um ano de terapia, né? Eu frequentei sessões com a psicóloga por iniciativa própria de achar que isso era algo que eu precisava vivenciar e que é importante para todo mundo. Sempre tive muita curiosidade. E, cara, sensacional. Mas por que a gente, às vezes, não busca muito autoconhecimento ou não busca uma psicóloga para nos abrir a mente e nos colocar dúvidas e perguntas? Porque é desconfortável. É desconfortável. O ser humano não gosta de falar dos outros, né? Não fala, quando é para falar sobre a gente, daí é um pouco mais difícil, né? É desconfortável, só que é também transformador. Então, essas questões do lado do people skills, essas competências pessoais, cara, elas são fundamentais porque não é só no mundo corporativo que tem aquela estatística, não, de que as pessoas contratam por questões técnicas, né? E demite contrata por currículo e demite por comportamento. Exatamente. E ao longo do tempo, o futebol também tem mostrado muito isso. Você precisa saber se relacionar com as pessoas, você precisa respeitar a opinião, achar o momento certo para falar, guardar as suas emoções, se impor quando você precisar se impor, e tudo isso você vai descobrindo como fazer na medida em que você se descobre. Então, uma dica, cara... Que você vai criando esse repertório, né, as suas decisões começam a ser melhores, né, mais assertivas, principalmente nos relacionamentos interpessoais, né? Com certeza. E aí, quanto mais ou quanto antes você conseguir aprender mais sobre você, a partir, nem que seja de uma faísca, que é, por exemplo, um curso, vou dar uma coisa prática e muito acessível. Um curso online hoje que tem, das grandes escolas não tradicionais que tem aí, que é fácil você achar na internet, curso de gestão emocional, curso de oratória, curso de comunicação não violenta. Cara, tudo isso, de alguma maneira, vai ser pelo menos uma faísca para você pensar a respeito e depois você começar a trabalhar se fizer sentido para você. Não que isso vai resolver a tua vida, porque isso é somente o start, mas que olhar para essas coisas como um aprendizado, isso eu preciso aprender, eu vou separar um tempo do meu dia para fazer isso, para ler isso, para escutar isso, e é claro, viver as experiências, né? Isso aí ajuda muito, cara, a poder lidar com todos os desafios hoje no mercado de trabalho. Baita conselho, Felipe, nunca foi tão fácil aprender, né, meu? Então, a gente tem que correr atrás mesmo. Cara, não é à toa que você está onde está hoje, né, um profissional reconhecido, e eu digo que a gente que trabalha com futebol, você vê o pessoal hoje, aí você, o Paulo, né, o resto da equipe de vocês aí, tendo esse sucesso que vocês estão tendo, é algo que nos orgulha muito. E não é à toa por toda a trajetória que você falou aqui, tudo que você está buscando, esse conselho que você deu agora, que eu achei fantástico, você está onde está. Então, quero te agradecer demais pela presença aqui no podcast, com certeza vai ser enriquecedor para todo mundo que ouviu aqui o episódio, e desejar ainda mais sucesso, não pare, que a coisa vai bem. Maravilha, eu fico muito feliz, cara, fiquei muito feliz pelo seu convite. É um tipo de projeto, de bate-papo, eu gosto demais dessas coisas, cara, não é à toa que eu gosto de conversar. Então, quando você me convidou, eu não hesitei em aceitar, e com certeza são coisas que contribuem demais para mim, né, e nesses bate-papos, às vezes a gente vai falando, e daqui a pouco reflete, opa, são coisas que eu não tinha pensado, são coisas que eu não tinha pensado em falar, são coisas que às vezes eu nunca tinha externalizado, sabe? Isso é muito legal para mim também, botar para fora algumas coisas. E, fico muito feliz, cara. Espero que o pessoal goste, espero que você tenha gostado também. Isso aí. Agora, descansar, né, um pouquinho,
que a próxima temporada já é daqui um mês, mais ou menos, já começa. Quando que começa aí novamente o trabalho? Cara, normalmente pré-temporada começa em julho. Agora, esse mês de junho é descansar, tirar um pouco a cabeça do futebol, desconectar, ver a família e aproveitar um pouco. Isso aí, meu irmão. Sucesso. Muito obrigado. Felipe Rabelo, gente. E é isso aí. Obrigado, Isso aí é o Gestão FC, onde futebol é o nosso trabalho, pessoal. Obrigado e até o próximo episódio. Valeu!